Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a sétima aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula a gente vai falar sobre a imutabilidade. Vai ser uma aula bem simples, bem rápida, mas que você vai entender bem o conceito do porquê, o conceito e o porquê da imutabilidade. Bom, primeiramente a questão que surge, a dúvida que surge é: por que os dados imutáveis? Isso confunde um pouco, certo? Se é uma coisa imutável, como que eu vou trabalhar num programa com aquilo? Bom, já como falado em alguns vídeos anteriores desse curso, a imutabilidade ela ajuda na questão das funções assíncronas, de você ter alguns códigos que podem rodar de forma assíncrona, que já foi mostrado nas outras aulas, e você ter uma informação que é compartilhada entre eles, porém essa informação é imutável. Isso impede que alguns efeitos colaterais aconteçam. Quando a gente tinha os dados que eram mutáveis, os estados que podiam ser modificados, e a gente tinha vários códigos rodando em várias threads que poderiam utilizar esse mesmo estado ali, a gente tinha o que a gente chamava de região crítica. A gente trabalhava bastante com uma coisa chamada mutex. Isso ainda é bastante trabalhado. O ponto é que isso daí dá um trabalho a mais para a questão de você ter que gerenciar para que dois códigos estavam rodando simultaneamente, um código não alterasse o estado e prejudicasse o desempenho ou execução de outro código, podendo causar um efeito colateral e podendo causar uma quebra na sua aplicação. Então, a programação funcional ela viu isso como uma maneira de resolver esse problema, deixando uma informação imutável. Você poderia colocar dois códigos para rodar simultaneamente, evitando esse problema de um estado ser modificado e um código quebrar por causa do outro. E aí fica o ponto mais importante, quer dizer que a mutabilidade ela resolveu esse problema? Na verdade, não é bem um problema, é uma questão de que, se não bem organizada, vira um problema. A imutabilidade ela ajuda em boa parte do seu código a você manter essa organização, mas o seu código ele precisa ser mutável em alguma parte, ele precisa ter estados que vão ser modificados. A diferença é que agora esses estados vão ficar concentrados numa parte da sua aplicação e uma outra boa parte da sua aplicação pode trabalhar com a imutabilidade para evitar essa quebra. Basicamente assim que é feito. No React, por exemplo, que eu pretendo fazer alguns cursos aqui no futuro, a gente tem o que a gente chama de state e de props. E os states do React é como se fosse a área do React onde tem valores que podem ser modificados através do método setState, por exemplo. E fora isso, qualquer outra informação você tem o costume de trabalhar com programação funcional, deixando valores imutáveis. Certo. Vamos a um exemplo aqui de como podemos trabalhar com a questão da imutabilidade, como que ela pode nos ajudar. Aqui nós temos o que a gente pode chamar de funções impuras. Nesse caso, uma função impura é uma função que ela modifica um estado ou ela trabalha com estados que podem ser modificados. Vamos supor. Aqui eu tenho o x, que é igual a 10. E eu tenho a minha função impura, onde eu passo apenas o parâmetro y e realizo a soma de x e y. Mas aqui nesse caso, o x está dependendo de um valor que está vindo de fora da função e não está sendo passado como parâmetro. Se esse valor de x for modificado, o resultado da minha função ela vai ser também modificado, não sabe o que pode acontecer a partir disso. Imagina que isso daqui fosse uma divisão, para ficar uma situação mais crítica. E que fosse, no caso, y dividido por x. Se em algum momento o meu x fosse modificado do lado de fora, quando eu fosse trabalhar com ele, poderia dar problemas de divisão com zero. E outras coisas. No caso aqui um exemplo mais simples, mas num exemplo mais complexo poderia quebrar a sua aplicação em algumas partes do código. Um outro exemplo aqui também que pode acontecer é, a gente tem aqui a variável z, que é igual a 10. E a gente faz uma realização cria uma função aqui no caso, para fazer uma soma dentro de z, e a gente retorna z maior ou igual a y. Então a gente vai aumentando o valor de z. Se a gente fizer alguma coisa do tipo impure sum in z e colocar 4 e depois realizar isso daqui e colocar 5, e vamos dar também um console log aqui, console.log, perfeito. Quando nós executarmos esse código aqui, ele deu 14 e depois 19. Então você pode ver que primeiro ele pegou o valor de 10.
somou com 4 deu 14, somou com 5 deu 19. Então, o valor de z modificado nessa função aqui fez com que nessa função ele tivesse um valor totalmente diferente, não fez 10 mais 5. E quando a gente está trabalhando com funções assíncronas que estão executando paralelamente, como que você vai saber qual que vai terminar primeiro? Se uma terminar primeiro, o resultado da outra pode ser totalmente diferente, mas se ela não terminar primeiro, o resultado da outra já é outro resultado. Se você não souber trabalhar bem com isso, você pode acabar quebrando a sua aplicação em alguns pontos. Num ponto em que ele setar uma variável como nula, por exemplo, e aqui nessa função ele não puder ter um valor nulo naquela variável. E para evitar esses problemas, a imutabilidade acaba ajudando nesses pontos. Certo? Então vamos deixar essa parte aqui. E aqui nós temos um exemplo de uma função pura, por exemplo, para mostrar a parte da imutabilidade. Uma função pura, ela não tem nenhum estado que é modificado dentro dela, que nem aqui o z é uma variável que está sendo alterado dentro dessa função. E aqui não tem nenhum valor, nenhuma variável sendo alterado dentro dessa função. Os dados eles são passados como parâmetros para serem utilizados dentro da função. Aqui. E a partir disso, a gente consegue isolar aquela função. Nada que vem de fora vai alterar aquela função, não vai ter efeitos colaterais, não vai ter esse tipo de problema na aplicação. E a partir disso a gente consegue, tendo ela isolada, a gente consegue fazer melhor os testes, porque a gente sabe que desde que a gente envia o que está aqui dentro, ela não está pegando nada de fora, que nem aqui em X, por exemplo, que ela está pegando o valor de fora. Tudo que ela vai acessar aqui dentro tem que ser passado através dos parâmetros. Então, eu posso pegar essa função de forma isolada e fazer testes em cima dela, sem ter a preocupação de que alguma coisa de fora dela vai alterar. Fica mais fácil de eu trabalhar com testes, evitar os efeitos colaterais e evitar as quebras nas aplicações também. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um console.log Pearson, vamos lá, e passar aqui 5 e 7, e aqui embaixo eu também fazer 5 e 10, por exemplo, na hora de executar o código eu tenho o resultado 12, que é 5 mais 7, e 15, que é 5 mais 10. E você pode ver que a execução de uma função não alterou no resultado da outra, não influenciou. Então a gente consegue isolar a nossa aplicação. E a parte dos estados que podem ser alterados, eles ficam localizados em uma outra área. E isso você pode trabalhar mais para frente, não é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, né? Mas você pode ter várias arquiteturas que ajudam você a trabalhar com isso, como o Flux, o Redux, o React tem o Stage, que é específico para trabalhar com essas partes, inclusive, e assim por diante. Então, a gente vê aqui um exemplo da imutabilidade sendo colocada em prática e como que ela pode ajudar. Testes, evitar quebras de código, organização. Basicamente é esse ponto. Agora vamos pegar aqui também no TypeScript. E nessas aulas aqui no caso, o TypeScript, vou só copiar os consoles log aqui. Nessa aula aqui no caso, o TypeScript ele ainda está bem simples, ainda não chegamos numa aula que ele vai utilizar todo o poder que ele tem. Então a única diferença até o momento também seria as tipagens em relação aos números, que são os parâmetros e as constantes e as variáveis, que são do tipo number. Então fora isso não teve muitas outras modificações do TypeScript, tanto é que se rodarmos aqui um npm rundev, ele vai retornar os resultados para a gente normalmente. Então esse é um ponto bem importante sobre a imutabilidade que eu queria passar para vocês nessa aula, como que ela realmente funciona na programação funcional. Agora eu acho que ficou um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender aquela questão de peraí, como que eu vou trabalhar com programação se é tudo imutável? Agora eu acho que ficou mais fácil de você entender esse ponto também. E espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também acesse lá o nosso canal, nossa página no Facebook e o Instagram. E no nosso chat no Discord também. E até a próxima aula, pessoal!